Hola, hola, muy bienvenidos a una mini aula de español con el español. Hoje vamos a falar de duas palavras que causam algum tipo de problemática, que causam confusão às pessoas que estão começando a estudar espanhol e que falam português, que são as palavras muy e mucho. Muitos alunos que estão começando a estudar têm alguma dúvida de quando tem que usar muy e quando tem que usar mucho. Isso acontece porque essas duas palavras, traduzidas ao português, é a mesma palavra, muito. Então, aí não se sabe muito bem quando usar uma ou outra. Nesta aula, nesta mini aula, eu vou te ensinar quando você tem que usar muy e quando você tem que usar mucho em espanhol. Muy bien. Então, eu tenho aqui uma frase que tem essas duas palavras. Muy bien, cariño. Has estudiado mucho. Muito bem, meu amor, você estudou muito. Por que eu coloco este muy aí? Por que eu coloco este mucho nesta posição? Eu vou, ao longo desta mini aula, te explicar quando e como usar estas duas palavras. Vamos começar nossa aula vendo como usamos a palavra muy. Que momentos temos que usar a palavra muy? Vamos começar com esta frase. Estas chicas van muy arregladas a la fiesta. Aquí temos esta frase. Combinado. Estas chicas van muy arregladas. Arregladas está falando de uma característica de quem? Das chicas. E muy, o que faz é modificar esta palavra daqui, arregladas, é um adjetivo. E muy, o que faz é incrementar, é dar mais, é aumentar esta característica. Muy arregladas. Também podemos falar, por exemplo, estas chicas van muy guapas. Guapas, de novo, é um adjetivo, é uma característica, e muy o que faz é aumentar essa característica. Podemos também falar, estas chicas van muy lindas. Aqui, muito lindas. Estas chicas van muy lindas. Lindas, de novo, é uma característica de chicas. E muy, que modifica é esta característica. Mas se agora falamos de somente uma menina, como seriam estas frases falando de somente uma menina? Pois seria esta chica va muy arreglada. Esta garota vai muito arrumada. Ou esta chica va muy guapa. Esta garota va muito linda. Então vemos que muy não muda. Como vemos, tanto para plural como para singular, muy não muda. Não muda em qualquer circunstância. Sempre é a mesma palavra. Muy. Vamos ver na seguinte frase. Na seguinte frase temos: Hey, este libro está muy bien. Está muy bien. Temos: está muy bien. Este libro está muy bien. Este libro está muito bem. Podemos também falar: este livro está muy mal. Este livro está muito ruim. Mas também podemos falar: este livro está muy arriba. Este livro está muito arriba. Ou este livro ou também falamos: este livro está
muy cerca. Bien, mal, arriba, cerca son adverbios. E muy vai de novo na frente do advérbio e não muda, não cambia, tá? Então temos visto que muy usamos na frente de adjetivos e na frente de advérbios. Combinado? Beleza. Agora vamos passar a mucho. Quando usamos a palavra mucho, temos aqui a seguinte frase. Leí mucho esta mañana. Li muito, eu li muito esta manhã. Então, temos leí mucho esta mañana. Leí mucho esta mañana. Mucho está modificando ao verbo, o verbo ler. Então, vamos mudar o verbo. Podemos falar: trabajé mucho esta mañana. Verbo trabajar. Trabalhei muito esta manhã. Verbo trabalhar. Também posso falar: corrí mucho esta mañana. Correr. Então, mucho o que faz é modificar o verbo. Estamos falando de uma característica do verbo. Estamos dando mais informação do verbo. Leí, mas leí muito. Trabalhei, mas trabalhei muito. Corri, mas corri muito. Então, muito, quando tem que modificar um verbo, vai depois do verbo. Neste caso, mucho funciona como advérbio. Mas mucho também pode funcionar como adjetivo. Então, aí tem que concordar com gênero e número com o substantivo que está modificando. Había mucha gente en la fiesta ayer. Había muita gente na festa ontem. Había mucha gente. Había mucha gente. Mucha é o adjetivo que modifica gente. Gente é feminino singular. Então, mucha tem que concordar em gênero e número com o substantivo, com gente. Feminino singular, mucha, feminino singular. Se falamos, por exemplo, había mucho ruido. Ruido é masculino singular. Temos que falar mucho, mucho, masculino singular. Ruido masculino singular. Podemos falar: había muchas chicas. Femenino plural. O había muchos chicos. Masculino plural. Então, como vemos, mucho vai se modificando dependendo do substantivo que está modificando. Tem que variar em gênero e número para se adaptar ao substantivo que está modificando. Aqui, mucho funciona como adjetivo. Então, temos mucho, mucha, muchos, muchas. Então, temos aqui: había muchas chicas. Chicas, femenino plural. Temos que usar muchas, femenino plural. Había muitas meninas. E aqui, había muchos chicos. Había muitos meninos. Masculino plural, chicos. Então, mucho tem que se adaptar a masculino plural. Colocamos muchos. Aqui, neste caso, mucho funciona como adjetivo e tem que se adaptar em gênero e número com o substantivo que está modificando. Mucho, mucha,
muchos, muchas. Tenemos aquí otro ejemplo. Había mucha gente rica de mucho prestigio en la fiesta. Mucha gente. Gente, femenino, singular, entonces tenemos que adaptar. Mucho para o femenino singular temos que usar mucha, a palavra mucha. Havia muita gente rica, de muito prestígio na festa. Prestígio, em espanhol, é masculino singular, então temos que colocar mucho como adjetivo masculino singular, mucho. Temos mais exemplos. La comida estaba muy rica. Había muchos platos exquisitos. A comida estava muito gostosa. Tinha muitos pratos gostosos. Muy modifica rica. Rica é um adjetivo. Muy tem que ir antes do adjetivo. E não muda, muy rica. E aqui temos pratos, que é substantivo masculino plural. Então, colocamos muitos para nos adaptar ao gênero e ao número. Então, fazendo um resumo. Quando usamos muy na frente de adjetivos e na frente de advérbios. E quando usamos mucho usamos depois de verbos. E além disso, mucho funciona como adjetivo, então tem que ir na frente do substantivo. Se você tem alguma dúvida, eu tenho aqui um truque que pode ajudar a você. Temos as frases: Maria trabalha muito. Maria trabalha muito. Maria trabalha muito despacio. Maria trabalha muito devagar. Então, se a gente faz a pergunta quanto trabalha Maria, quanto trabalha Maria, se a resposta é muito, mucho, temos que usar mucho. Maria trabalha muito. Maria trabalha muito. Se perguntamos como trabalha Maria, como trabalha Maria, aí a resposta é diferente. A resposta é muito despacio, muito devagar. Então aí temos que usar muy. Trabalha Maria, trabalha muito despacio. Vamos ver outro exemplo. Temos el cielo está despejado. No hay muchas nubes. Hace muy buen tiempo. O céu está limpo. No há muitas nuvens. Há muito bom tempo. Então, aqui, se perguntamos quantas nuvens há, quantas nuvens há, a resposta qual é? Há poucas nuvens. Se há poucas nuvens, é que não há muitas nuvens. Então, muchas, não há muitas nuvens. E se perguntamos como está o tempo, como está el tiempo está bueno, está muy bueno. Então, temos que colocar muy. Hace muy buen tiempo, há muito bom tempo. Combinado? Então, muy, vamos resumir, muy antes de adverbios y antes de adjetivos. Muy alto, muy cerca, muy bueno, muy arriba. E mucho colocamos depois do verbo. Leer mucho, trabajar mucho, estudiar mucho. Mas existem umas palavras que não funcionam desse jeito. São alguns adjetivos e advérbios que não temos que usar muito, temos que usar muito. São estas palavras de aqui: antes, después, más, menos,
mejor, peor, maior, menor. Antes, depois, mais, menos, melhor, pior, maior, menor. Por ejemplo, falamos, Luis es mucho más alto que yo. Luis é muito mais alto que eu. Não falamos, Luis es muy más alto que yo. Não. Isso é errado. Temos que falar, Luis es mucho más alto que yo. Mi hermana es mucho menor que yo. Minha irmã é muito menor que eu. Muito mais jovem que eu. Minha irmã é muito mais jovem que eu. Aqui não temos que usar muy. Não falamos minha irmã é muito menor que eu. Não, isso é errado. Temos que usar mucho. Mi hermana es mucho menor que yo. Tienes que salir de casa mucho antes para llegar a tiempo. Você tem que sair da casa muito antes para chegar na hora. Aqui não falamos salir de casa muy antes. Não, isso é errado. Temos que usar mucho. Tienes que salir de casa mucho antes. Y tenemos este otro ejemplo. Este coche es mucho mejor que el mío. Este carro é muito melhor que o meu. Não falamos muy mejor. Não, errado. Mucho mejor que el mío. Mucho mejor que el mío. Então, é isso, galera. Muy antes de advérbios e adjetivos. Mucho depois de verbos. E temos umas excepções que no lugar de muy usamos mucho. Espero ter ayudado a vocês. Y hasta aquí nuestra mini clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.